Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Profects Podcast. A nossa convidada de hoje é a piloto todo-terreno Elizabeth Jacinto, que se tornou em 2019 na primeira mulher a vencer ao volante de um caminhão a competição todo-terreno que substitui o Dakar, o Africa Eco Race. Começou a sua carreira como professor de geografia e em 1992 estreou-se como piloto todo-terreno em moto. Participou várias vezes no Rally Dakar entre 1998 e 2009 e em 2010 optou por voltar à África, onde começou a participar no Rally Africa Eco Race. É ainda autora do livro Irina, no Master Rally, e coautora de 2 volumes de banda desenhada que abordaremos hoje. Sem mais demoras, muito obrigado Elizabeth pela participação e esperemos que gostem do episódio. A minha primeira participação no Dakar foi em 98 e foi um desafio enorme. Foi extremamente difícil de preparar e aconteceram imensas coisas mal, algumas que eu achava que era uma verdadeira anedota, que não faziam sentido. E a certa altura, num momento de desespero, daqueles em que a pessoa diz: mas como é que é possível que isto não esteja a acontecer? E eu lembro de pensar assim: mas isto são histórias de banda desenhada, não? Isto não acontece a ninguém. E lembro-me que essa ideia me ficou na cabeça. Eu fiz o meu primeiro Dakar, correu mal, fiz o segundo, correu mal, o terceiro correu bem, mas eu não me senti realizada. Fiz o quarto e o quarto foi uma história indescritível, que eu acho que não faz sentido estar a contar agora. Mas a verdade é que eu me lembro de ir numa das últimas etapas daquele rally, a dar contas à vida. E lembro-me daquele momento de pensar assim: não, acho que está na hora de facto contar as minhas histórias em banda desenhada. Isto tudo também porquê? Porque de facto vocês imaginam que fazer o Dakar não é coisa fácil. Implica muito tudo aquilo que eu tive que fazer para preparar, para arranjar condições. As próprias etapas eram extremamente difíceis, vivia imensas emoções, imensas situações, e depois o resultado daquela vivência toda, que era uma vivência riquíssima, que eu achava que aprendia e que crescia e que me tornava uma pessoa mais apta e melhor, depois isso tudo traduzia-se numa pequena frasezinha no final da reportagem do jornal que dizia assim: Elizabeth classificou-se apenas no lugar tal. Portanto, isso mexia muito comigo, quer dizer, como é que era possível tanto que eu tinha vivido? E portanto, no fundo, este livro de banda desenhada aparece um bocadinho como uma necessidade de eu contar as minhas histórias, de as partilhar com as pessoas, se calhar para provar que eu não era assim uma pessoa desmiolada que me propunha a fazer uma coisa que não fazia sentido. Não, que as minhas histórias tinham sentido, mas que de alguma forma, por uma razão ou por outra, as coisas não tinham corrido muito bem e, portanto, eu decidi contá-las. Essa decisão foi tomada naquele momento. E lembro-me que, algum tempo depois, não sei bem quando, estava na FIL, na Expo, na Feira das Motas, e o Luís Pinto Coelho veio ter comigo a pedir-me um autógrafo, porque ele andava a recolher situações, porque ele fazia aquela banda desenhada gira da última página da revista Motociclismo. E eu lembro-me de olhar para ele e lhe dizer: sabes, nós não nos conhecemos, mas eu tenho um projeto na minha vida contigo. E não deixa de ter alguma graça, não é? A situação, não é? Ele ficou a olhar para mim um bocado surpreendido e eu depois acabei por lhe contar o meu projeto de fazer uma banda desenhada, porque o meu problema é que eu queria fazer uma banda desenhada com as minhas histórias, mas na realidade eu não sabia desenhar absolutamente nada, sou incapaz, e portanto eu era daquelas que, quando pegava na revista Motociclismo, abria na última página e estava satisfeita, lia a banda desenhada do Luís Pinto Coelho e aquilo para mim era mais que suficiente. E depois, quando imaginei fazer o livro, imaginei exatamente fazê-lo com ele. Porque ele tinha de facto um espírito de humor e uma maneira de brincar com as situações muito giras. Acabei por lhe explicar o projeto, ele achou que de facto fazia sentido e começámos a trabalhar juntos. É claro que no meio disto tudo, eu senti, quando comecei a fazer o trabalho com ele, senti muita pena de contar as minhas histórias, era isso que eu queria realmente, mas não contar as histórias dos outros pilotos portugueses que tinham participado de moto antes de mim e que tinham sido as histórias dele que me tinham seduzido. Histórias quê? Histórias do desenrasca. Ou seja, portugueses que eram muito bons pilotos, mas que iam fazer este rally sem condições, sem se prepararem da melhor forma, e por essa razão viviam situações verdadeiramente aberrantes.
E essas histórias deles sempre me fascinaram, não é? Estar ali em frente à televisão, a vê-los no Dakar e conhecê-los e conhecer as situações que eles passavam e como é que eles resolviam os problemas. Tive tanta pena de não partilhar as histórias deles que decidi ganhar coragem e bater à porta de outro potencial patrocinador e pedir-lhe verba de facto para fazer mais um volume. E então a opção foi primeiro contar a história dos pilotos que participaram do Dakar antes de mim e depois um segundo volume onde tem a minha história e a história de todos os pilotos que participaram na mesma altura em que eu participei durante aqueles 4 anos. Portanto, foi um livro que eu gostei imenso de ter feito. É um livro onde nós pusemos as nossas histórias. Tem aquela característica de ser histórias verdadeiras. Não há ali nada que seja inventado ou da nossa imaginação. Pelo contrário, costumo dizer que houve algumas histórias que a gente teve que suavizar para poderem ser publicadas. Mas tem este mérito de serem histórias verdadeiras, histórias exatamente como elas aconteceram. Que depois são brincadas pelo Luís, não é? No fundo, o Luís conseguiu fazer um trabalho extraordinário, na minha opinião, porque ele, não tendo nunca ido ver um acampamento do rally, nunca acompanhou um rally, nunca viu de perto, só com base nas minhas descrições, nas minhas fotografias, no material que eu lhe ia acedendo, ele conseguia muito bem apanhar as situações e brincar com elas. E, portanto, ele caricaturava as nossas histórias e punha-as de uma forma muito divertida, e aquilo que a gente não conseguia, eu achava que não devia dizer, ele insinuava nos desenhos. Eu acredito que a maior parte das pessoas não tivesse dado conta, mas a verdade é que ele acabava sempre por arranjar uma forma de pôr algumas brincadeiras nos desenhos, e eu achei que ele fez um trabalho extraordinário. Até porque nós depois tínhamos aquela difícil tarefa de contar histórias tristes, histórias menos divertidas, algumas histórias que eu considerava um bocadinho pesadas. Mesmo assim eu quis pô-las porque eram as minhas histórias, porque eram histórias verdadeiras, e ele conseguiu mesmo assim brincar com elas e pô-las de uma forma que eu achei muito bem. É claro, fazendo uma análise crítica, gosto muito do trabalho que fiz, achei que foi uma forma de imortalizar as nossas histórias e as histórias dos portugueses que participaram no Rally, mas reconheço que o livro está demasiado compactado, porque era muita coisa gira que nós não queríamos deitar fora, e portanto acabámos por optar por tentar pôr aquelas que nós achávamos que tinham mesmo que ficar, e portanto os desenhos ficaram muito compactados e nós tivemos que compactar muita história. E se calhar, se o fizesse hoje, se calhar tinha feito balanço diferente, se calhar em vez de 2 volumes tinha feito 3 ou 4, se calhar tinha ficado mais giro, tinha ficado mais divertido. Mas portanto não é um livro infantil, é um livro para pessoas que gostam de motas, que gostam dos ralis, que gostam de aventuras, e é uma história verdadeira e tem o seu mérito por isso. Obrigado. Eu acho que não é só para pessoas que gostam de motas e ralis, porque eu, antes de ler a banda desenhada, sou sincero, não tinha muito interesse no desporto, e entretanto li a banda desenhada e fui pesquisar e diverti-me imenso a investigar mais. Fico contente. Elizabeth estava a dizer que sentiu necessidade de contar as suas histórias, mas porquê é que decidiu contar através de uma banda desenhada? Foi para fazer certas críticas de forma mais leve? Foi para ter espaço para o humor? Eu acho que acima de tudo foi porque haviam histórias que eram um bocadinho ridículas, que não fazia sentido as coisas acontecerem daquela maneira, e eu achava que a banda desenhada era a melhor forma de brincar com as situações. Portanto, eu levava as minhas coisas muito a sério, não é? Eu encarava aquilo como um desafio muito sério, de uma forma muito responsável, queria muito fazer, queria muito chegar ao fim do Dakar, queria muito provar a toda a gente que era capaz, e não estava a ser capaz. E daí, se calhar, uma certa necessidade, apesar das histórias me pesarem muito a mim, não é? De eu sofrer com elas, se calhar foi um bocadinho para contrabalançar a necessidade de as contar de uma forma brincalhona, para brincar, se calhar com os meus sentimentos, que eu não tinha vontade nenhuma de brincar, que não me davam vontade nenhuma de rir, pelo contrário, mas que senti uma certa vontade de brincar, se calhar para aligeirar um bocadinho a história. E eu tenho uma curiosidade, que é como é que é a logística de escrever uma banda desenhada? Como é que é o trás para a frente entre o ilustrador e o escritor, por assim dizer? Para mim foi muito fácil, porque foi uma coisa que eu fiz com muita facilidade. O primeiro passo foi ir ter com os vários pilotos do Rally
e pedir-lhes para eles me contarem as suas histórias. Eles contaram as histórias, eu gravei-as e depois passei-as todas para o papel. E a segunda fase foi depois qual é a sequência que eu quero dar à história. E então passei eu a escrever a sequência das histórias e o arranjo da história, como ela ficaria bem no papel. O segundo passo foi pegar nessa história que já estava feita e passá-la para a banda desenhada, ou seja, para aquelas páginas que eram rígidas e que tinham que ser divididas em X painéis, em X quadradinhos de desenho. E, portanto, o que é que fica em cada quadradinho, qual é a história que cada quadradinho que vai contar. Portanto, esse projeto foi feito também por mim, naquele sentido em que pegava numa página, esta página vai ter X quadradinhos, o que é que se vai desenhar no primeiro, qual é o diálogo que vai haver no primeiro, qual é o discurso que vai haver, depois no segundo, no terceiro, depois tinha que ter um bocadinho aquela preocupação de cada página ter um bocadinho um princípio e um fim, para que houvesse uma certa coerência. Às vezes era fácil, outras vezes era difícil, passar a página e ter passado um bocadinho de uma história. Portanto, essa foi uma das fases do trabalho, era calcular, dividir aquela história nas tais 48 páginas que o livro tinha, que não foi fácil, mas pronto. O passo seguinte foi então pesquisar material para que o Luís se pudesse basear para fazer os seus desenhos, ou seja, ele tinha a minha descrição daquilo que aquele quadradinho devia ter, não é? Por exemplo, os pilotos na partida para o rally, na partida para a etapa, e há o controlador que faz um comentário assim assado. Portanto, eu tinha que ir à procura da imagem da partida, não é? Como é que eram as bandeiras, como é que eles sinalizavam o sítio da partida, o placar, o cronómetro, paisagens do deserto. Pronto. Toda essa pesquisa foi feita por mim para que o Luís se pudesse basear para depois fazer os desenhos. E depois ele fazia os seus rascunhos do desenho, o Luís trabalhava a lápis e, portanto, ele pegava no seu papel e fazia ali o esquema de uns rabiscos mal feitos, mas para tentar enquadrar aquela história que eu tinha planeado no papel. E às vezes chegávamos à conclusão que sim, estava bem feito, que fluía bem, que saía bem, outras vezes que não, tínhamos de fazer alguns arranjos, ou que tínhamos que cortar, ou que alguma coisa que não estava bem explicada, íamos fazendo aquele arranjo todo. E depois daquele rascunho de lápis, não é, estar feito, ele então passava aquela fase de passar a tinta da China, e então aperfeiçoava os bonecos com a sua graça, e depois então a fase do pintar a aguarela, não é? Eu acho graça estar-vos a contar isto, porque neste momento eu estou a trabalhar num outro livro de banda desenhada, onde tudo é feito pelo computador, não é? E, portanto, tudo é mais fácil, porque, por exemplo, é feito um desenho, eu digo assim, não, os helicópteros não vêm em sentido contrário às motas, têm que vir no mesmo sentido, eles ficam ali, invertem a imagem e já está feito. Portanto, é tudo mais fácil. E ali, naquela altura, era tudo extremamente difícil, porque quando eu passava a tinta da China, aquilo já tinha que estar certinho e já tinha que estar feito. Por falar em imagem, há uma imagem no volume 1 em que uma mulher está a ver o Paris-Dakar na televisão e comenta: isto é só para homens e de barba rija. Foi o objetivo desta frase fazer uma crítica a como as mulheres se veem a si próprias e como foram ensinadas a fazê-lo, talvez? Foi a constatação de uma realidade que eu tive que enfrentar durante estes anos todos. Ou seja, esse meu primeiro Dakar foi feito em 98 e se calhar essa realidade mantém-se ainda hoje. Ou seja, ainda hoje no Dakar participam de moda 2, 3, 4, 5 raparigas e não mais, entre 70, 80, 100 rapazes. Portanto, continua a haver uma diferença muito grande. Mas a questão que se põe é que eu senti ao longo de toda a minha carreira, principalmente, mas não só, mas enquanto piloto de moto, que as pessoas não acreditavam que eu fosse capaz de fazer. E, portanto, a minha vida foi sempre muito mais difícil porque eu não tinha o crédito, entre aspas, das pessoas, não é? E, portanto, eu percebi a certa altura que esse foi um dos meus grandes problemas e se calhar foi a razão porque eu consegui fazer, diga-se a verdade. Porque eu, ao perceber que as pessoas não acreditavam em mim, eu achando que tinha um projeto muito sério e que tinha pessoas que me apoiavam e que estavam do meu lado, eu comecei a sentir-me um bocado mal pelo facto de perceber que as pessoas não acreditavam que eu era capaz. Então comecei a pensar que as pessoas achavam que eu estava a tirar partido de outras pessoas, mas não, eu queria mesmo fazer. Então foi um desafio enorme tentar chegar ao fim, a mesma coisa em relação ao caminhão, provar a toda a gente que eu realmente era capaz de fazer, não é? E que não estava ali só para me armar aos cágados, como as pessoas dizem, não é? Eu lembro-me no meu terceiro Dakar
quando eu consegui chegar ao final do rally. Foi a primeira vez que eu tinha feito já 2 tentativas fracassadas, era a minha terceira, consegui chegar ao fim, ganhei a Taça das Senhoras, era uma mulher super realizada, super feliz. As pessoas vinham-me dar os parabéns, diziam: parabéns, Elizabeth, foste fantástica, conseguiste finalmente realizar o teu sonho, e estás de parabéns, conseguiste ganhar a Taça das Senhoras. Mas no final, todas as pessoas, sem exceção, me davam aquelas horríveis palmadinhas nas costas e diziam assim: mas tiveste sorte que o Dakar este ano teve menos 4 dias. E eu percebia que de facto as pessoas não acreditavam que eu era capaz de fazer. Portanto, isso foi um grande desafio para mim, provar a toda a gente que eu era capaz de fazer o Dakar. Sim, neste sentido a Elizabeth é claramente um exemplo, tanto no que toca a mudar as mentalidades, como mesmo na sua vida pessoal, a quebrar estes estereótipos que falam. Teve algum exemplo deste género, alguma referência? Eu lembro-me que quando eu ainda andava de moto, havia uma alemã que fazia também as corridas de moto, que era a Jutta Kleinschmidt, que depois passou a fazer de carro e que ganhou um Dakar em 4x4. E essa rapariga foi um exemplo para mim, não é? Ela provou-me que era possível chegar ao topo, não é? Foi uma inspiração. Quando eu abandono a competição de moto e começo a fazer o meu projeto de caminhão, eu comecei com um objetivo extremamente ambicioso e se calhar exagerado, que era de chegar ao topo da classificação geral, era ser reconhecida por todos como um bom piloto. E hoje quando olho para trás, sinto-me um bocado ridícula, ou seja, acho que o meu projeto era um bocadinho ridículo, porque eu não tinha de facto condições para lá chegar. Mas o Jutta Kleinschmidt também era mulher e tinha conseguido ganhar. E isso de facto inspirava-me e dava-me uma certa força para ultrapassar as minhas dificuldades todas. Demorei o meu tempo, admito que foi tempo demais, mas foi o tempo que eu precisei para, com as condições que tinha, chegar até onde queria chegar. A Elizabeth foi a segunda mulher a ganhar este percurso. De caminhão fui a única. Fui a única. Atualmente ainda nunca outra mulher conseguiu. Nestes ralis no Dakar, a Jutta Kleinschmidt foi a única mulher que ganhou uma categoria, de facto, os 4x4. Sendo os desportos motorizados dominados pelos homens, como estava a dizer, que desvantagens é que a Elizabeth sentiu por ser mulher e, talvez tão importante, porque disto não costumamos falar, que vantagens é que sentiu, se é que há alguma? Olha, eu costumo sempre dizer, homens e mulheres são diferentes, nascemos diferentes e vamos continuar diferentes durante muitas mais gerações, seguramente. Embora eu diga às vezes a brincar que as diferenças se vão atenuando, mas a verdade é que nós temos físicos, temos corpos diferentes, temos maneiras de ver e de agir, de reagir perante as várias situações de maneira diferente. Isso deu-me algumas vantagens, deu-me algumas desvantagens. Falando em termos físicos, o facto de eu não ter um físico tão forte como os rapazes fez com que a moto para mim fosse um veículo extremamente difícil de lidar. Eu fazia o mesmo percurso que os rapazes, a minha moto era igual à deles, o regulamento era igual, o meu físico não era igual, a minha moto pesava igualmente 200 kg, eu tinha que a manobrar. E, portanto, isso jogava perfeitamente contra mim, não é? Quando chegava a hora de fazer uma curva em alta velocidade, é claro, eu não tinha aquela força instantânea para tirar a moto para o lado e fazer aquela curva. Eu tinha que abrandar, travar primeiro e fazer aquela curva mais devagar. Isso obrigava-me, eventualmente, a perder tempo, não é? Mas eu, como mulher, tenho uma vantagem comparativamente aos homens, ou seja, as mulheres têm uma capacidade de concentração muito maior. Eu era capaz de estar horas e horas e horas e horas a olhar para o terreno, a olhar para o conta-quilómetros, a olhar para o GPS, a olhar para o terra-trip, sempre pensar em mais nada. E quando os outros rapazes, que eram muito melhores pilotos que eu, se perdiam, eu passava para a frente e fazia melhores resultados do que eles. Portanto, essa era uma das vantagens. Depois o facto de ser mulher e praticar uma modalidade masculina deu-me alguma visibilidade nos meios de comunicação social, o que me permitiu dar contrapartidas ao patrocinador, que era uma das minhas grandes necessidades, porque não tinha dinheiro próprio para correr. Mas ao mesmo tempo fez com que as pessoas não acreditassem em mim e esse descrédito em termos psicológicos chateou-me sempre muito. Isso, por um lado, criou alguns obstáculos em muitas situações, por outro lado também criou aquele desafio que eu disse, não, eu quero provar que sou capaz. E custa o custar, não cedo, não desisto, não me vou abaixo, eu tenho que ultrapassar todas as dificuldades e fui até ao máximo que eu podia fazer. E penso que, assim de uma forma muito resumida, aqui temos 2 exemplos de vantagens e inconvenientes de estar numa época em que, ou de ter entrado numa modalidade
para a qual eu não estava vocacionada, porque realmente não estava vocacionada em vários aspectos, nem em termos físicos, porque não tinha um corpo forte, musculoso, que a modalidade exigia, porque não fui educada para ser uma vencedora, porque não sabia lidar com certas situações, porque era 100% feminina e as mulheres são dominadas pelos medos, que é uma daquelas heranças da nossa sociedade, não é? Carregar as mulheres de medos para, no fundo, acaba por ser uma limitação muito grande que as impede de fazer muitas coisas que elas podem fazer, mas à partida acham que não fazem porque têm medo de tudo e mais alguma coisa, que não faz sentido, não é? Mas pronto, a conversa já não sei o que é que ia dizer, mas já respondeu a vossa pergunta. Tocando aí no que estava a falar das limitações financeiras, como é que fez para conseguir compensar num desporto motorizado em que o dinheiro faz toda a diferença? Como é que fez para compensar competir contra carros mais potentes ou com chassis mais leves? Olha, trabalhando muito, de uma forma muito empenhada, e tendo uma equipa ao meu lado igualmente muito empenhada e muito dedicada. Portanto, uma das coisas que me orgulhava muito é quando eu, por exemplo, já de caminhão, quando terminava um rally no pódio, os fotógrafos gostavam muito de fazer aquela fotografia, de juntar os 3 caminhões com a sua equipa. Eu em cima do tejadilho do meu caminhão tinha 3 pessoas e o caminhão que estava ao meu lado tinha mais 20, não é? Que faziam parte da equipa. Portanto, no fundo, nós conseguimos, durante estes anos todos, rentabilizar imenso o pouco dinheiro que tínhamos, mas trabalhávamos muito, de uma forma muito empenhada, muitas vezes sem fins de semana, sem feriados, sem férias, dávamos tudo o que tínhamos para dar. E nunca nos deixávamos ceder, ou seja, no fundo as outras equipas tinham bom material, nós não tínhamos, mas como é que a gente pode contornar, como é que a gente pode chegar lá? Inventámos coisas, adaptámos peças, criámos, inventámos, com muita iniciativa, com muito espírito criativo, mas também reconheço que foi esse o facto que me fez demorar muito tempo a conseguir ter sucesso, porque a gente inventava uma peça, construía, punha no caminhão, é claro, tínhamos que ir para a prova para saber se ela estava bem feita ou não, e às vezes não estava, naturalmente, não é? Às vezes partia e depois, só passado vários meses, é que voltava a ter outra prova, não é? Isso, a minha evolução como piloto foi sempre feita a par com a evolução técnica do caminhão, portanto, eu conduzia melhor, exigia mais do caminhão, então tínhamos que evoluir qualquer coisa no caminhão para o caminhão andar mais rápido, e depois eu adaptava-me, conseguia eu conduzir mais rápido, e portanto estes 2 aspectos andaram passo a passo em conjunto, e a única forma de o fazer foi assim, ou seja, foi criando, inventando, testando, partindo, voltando atrás, engolindo em seco, chorando de desgosto quando as coisas corriam mal, enfim, mas foi com esse empenho, toda essa dedicação que a gente conseguiu fazer ao longo destes anos todos. Nestas 2 bandas desenhadas passa facilmente uma ótima ideia dos perigos destes ralis. O António Lopes correu numa altura de extrema instabilidade política, o Pedro Amado viu-se no meio de uma tempestade de areia, o Zé Ribeiro sofreu um traumatismo craniano. Juntando a isto o cansaço extremo, noites frias, etc. Qual é que é a motivação para começar a competir? Para continuar, foi provar aos outros que era capaz e para começar a competir. Quando tu dizes começar, antes de tudo isso? Antes, quando já sabia dos perigos, mas ainda não... Mas era o desafio, no meu caso, a moto foi um veículo que me desafiou, que me pôs em causa, que me fez enfrentar os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas incapacidades, e eu, ao lidar com a moto, percebi que muitos desses medos, dessas inseguranças e dessas capacidades estavam só na minha cabeça, que não eram reais. E eu, ao lidar com elas, comecei a ultrapassar e comecei a perceber que era capaz de fazer coisas fantásticas que eu antes não imaginava que era capaz. E isso dá um prazer enorme. Vocês não imaginam o quanto sabe bem a gente olhar para trás e dizer assim: eu ontem não era capaz de fazer isso. Olhem bem o que eu já fiz hoje, não é? E o desafio é exatamente esse. Comigo foi assim que as coisas funcionaram. Nos primeiros passeios de moto, depois no Campeonato Nacional, depois o Dakar. Era o chegar ao fim do Dakar. Eu sabia que ia ser duro, eu sabia que ia sofrer, eu sabia que ia passar muito maus bocados, mas não havia outra hipótese. Eu tinha que passar por aquilo tudo para chegar ao fim e dizer assim, bolas, eu consegui fazer. Nunca outra mulher fez, eu consegui fazer. Ou poucas fizeram. Pronto, e esse é o grande gozo que as coisas dão agora. Quando tu trabalhas muito, quando tu te preparas muito, quando tu prescindes de muita coisa para conseguir estar ali, tu depois não admites o deixar a meio. Não é? Aquela irresponsabilidade, afinal isto dói, afinal isto cansa, afinal já não quer. Não, essa questão não se põe. Então,
apesar de tudo, tu pensas, bom, o quanto eu fiz para estar aqui, o quanto eu trabalhei, o que eu sacrifiquei, o dinheiro que fui pedir emprestado, não é? As pessoas que estiveram ao meu lado a trabalhar, não posso desistir, tenho um problema, a moto não trabalha, mas eu não posso desistir, tenho que resolver o problema, como é que eu faço? E de repente tens um problema mecânico, não sabes resolver, e 10 minutos depois percebes que sabes resolver. E isto é fabuloso. É, acima de tudo, um desafio enorme que te dá uma força enorme de dizer assim, epá, não há limites. Eu sou capaz de tudo. E eu, na realidade, o último Dakar foi um Dakar extremamente difícil, onde eu pus à prova todas as minhas capacidades e no final eu acabei o Dakar dizendo assim, o que querem que eu faça? Eu faço tudo. Eu faço tudo o que vocês quiserem que eu faça, porque eu fiz o Dakar de moto, sem assistência, sem nada, sozinha. Eu sou capaz de fazer na vida tudo aquilo que eu quiser. Portanto, deu-me uma força e uma segurança emocional tão grande que eu me sentia capaz de virar o mundo ao contrário se fosse preciso, não é? E isto é uma coisa fabulosa, não é? Claro. Pode ser parte de ficção, mas é para vos mostrar um bocadinho o que é que me motivava a enfrentar aquelas dificuldades todas que eu sabia que ia enfrentar. E tirando estas mais óbvias, como acabar o primeiro Dakar ou ganhar a Africa Eco Race, qual é que foi a história assim que mais a marcou? Tenho imensas histórias que me marcaram imenso e que todas elas deixaram qualquer coisa. Se nós falarmos em termos de caminhão, eu tenho muitas histórias que foram marcantes para mim, mas, por exemplo, há uma delas... Eu posso contar, não sei se vai ser um bocadinho comprida, mas há uma história que foi extremamente marcante para mim. Que eu comecei a fazer corridas de caminhão com a ambição de fazer um brilharete em termos de resultados. Passei por vários caminhões, por muita dificuldade, até que comecei a conduzir um caminhão com o qual eu me entendia perfeitamente. Era um caminhão que eu dizia que ele adivinhava os meus pensamentos quando eu tinha alguma dificuldade, que ele colaborava comigo a ultrapassar as dificuldades e que tudo corria extremamente bem. Só que esse caminhão tinha um problema, tinha um motor muito pequeno e era extremamente limitado. Portanto, a minha ambição de conseguir vencer corridas com esse caminhão estava um bocadinho posta em causa, porque dificilmente eu conseguia competir com aqueles protótipos todos que lá andavam, não é? Era o MAN M2000, que tinha menos de 10 mil centímetros cúbicos, não é? Portanto, corria na categoria dos caminhões com um motor mais pequeno. E lembro do mecânico andar à minha volta e dizer-me epá, já saiu o novo modelo, é MAN, aquilo é que tem um motor, aquilo é que era um caminhão bom para tu fazeres bons resultados. E eu dizia, não, tu podes me dar o dinheiro que tu quiseres que eu não troco. E lembro-me quando, e sinceramente eu sentia isso, que gostava imenso daquele caminhão e que não o queria trocar por nada. Depois aconteceu uma coisa curiosa, que foi quando o Dakar se mudou para a América Latina. Eu, cheio de curiosidade, tal e qual como os outros pilotos, decidimos também ir para a América Latina fazer o rally lá, e por circunstâncias várias o caminhão ardeu. Não vou contar a história toda para não ser muito longa. O caminhão ardeu e foi um golpe duríssimo para todos nós, para a nossa equipa. Eu naquele momento eu vi arder completamente todo o meu sonho de ser um bom piloto, o sonho de ter bons resultados, todo o meu trabalho, toda a minha dedicação, todo o trabalho da nossa equipa, tudo aquilo se desvazia ali naquelas chamas, e para mim naquele momento era evidente que eu não ia voltar a correr. Pronto, aquele caminhão ainda estava a ser pago, pronto, tinha que dedicar o resto dos meus dias a pagar as prestações, mesmo que o caminhão já não existisse, e que estava evidente que eu não ia voltar a correr. Mas depois, por circunstâncias curiosas e giras, que também se calhar não vou contar para não ser extremamente longa, acabei por conseguir reunir as condições para comprar o tal caminhão que o mecânico me dizia que tinha um motor XPTO mais potente e que me permitiria fazer melhores resultados. E, portanto, uma circunstância que eu não desejei, mas no final conseguiu levar-me a realizar o meu sonho, que era ter um caminhão competitivo. Competitivo dentro dos caminhões de série, portanto tinha um caminhão mais potente, com uma maior possibilidade de andar lá taco a taco com os outros caminhões que eram construídos em casa de propósito para correr e que eram concebidos para serem competitivos e tinham todos os traços necessários. E portanto essa história é uma história que eu conto muitas vezes,
para dizer às pessoas que de facto nós temos os nossos sonhos, às vezes eles parecem extremamente difíceis ou impossíveis de resolver, mas quando nós queremos muito, quando nós nos dedicamos muito, quando nós lutamos muito para a nossa causa, às vezes parece que acontecem milagres e nós conseguimos chegar onde queremos e isso é giríssimo. Eu, quando toquei nessa situação do caminhão ardeu, voltava àquela coisa, à situação da motivação. Hoje em dia há muitos vídeos de motivação, há muitas palestras, mas há vezes onde a motivação não chega, onde a pessoa não sente motivação. Pergunto-me se a Elizabeth não se sente motivação durante todos os anos em que fez isto. Há momentos onde custa e não é confortável e é quase um dever de continuar, como disse há bocado, de não deixar as coisas a meio. Por isso, mas no meu caso, ou no seu caso havia sempre houve sempre, porque foi sempre aquele desafio que eu tinha sempre, que era o provar a mim própria e aos outros que de facto eu era capaz de fazer e que não era por facto de ser mulher que não tinha acesso àquilo que as outras pessoas podiam ter ou que os outros rapazes tinham. Na realidade havia muitas coisas que eu não tinha. Não era só o facto de ser mulher que podia ser um aspecto aparentemente limitativo. Eu tinha um orçamento baixo, eu não tinha conhecimentos técnicos, uma série de limitações, mas a realidade é que eu levei as coisas muito a sério e durante aqueles anos todos foi como uma obsessão para mim e como obsessão que foi, eu não consegui nunca baixar os braços e dizer assim, não me compensa aquilo que eu sofro. Ou seja, o fim da minha história enquanto piloto de moto teve a ver com isso. Eu cheguei a um momento em que eu percebi que o esforço que eu fazia, o meu empenho, toda a minha dedicação, não eram recompensados. E eu não senti que tinha a recompensa para todo o meu trabalho, achei que não valia a pena continuar. E aí veio a decisão de desistir. Mas quando eu comecei a brincar, entre aspas, com o caminhão, eu percebi na primeira corrida que fiz, apesar da primeira corrida ter sido um descalabro absoluto, tudo correu mal, foi uma história incrível, como eu costumo dizer, muitas histórias ainda estão no segredo dos deuses. A verdade é que naquele rally eu percebi que o caminhão podia ser muito mais competitivo do que aquilo que tinha sido de moto. Tinha que ter um bom caminhão e uma boa equipa. E naquele momento eu não tinha nenhuma coisa nem outra. E portanto, a partir daí eu dediquei-me a tentar criar condições para ter um bom caminhão, ter uma boa equipa e ter o dinheiro que precisava para conseguir chegar onde eu queria. E portanto, vivi muitos contratempos, muitas situações adversas, mas eu tentei sempre ultrapassá-las, aprender com cada uma delas, tirar partido das várias situações que me foram surgindo, para me tornar mais forte, para me tornar mais capaz, para conseguir ir cada vez mais longe. Tive muitos momentos que foi um desespero, em que eu às vezes pensava, não, isto assim não vale a pena, mas apesar de tudo, acho que fiz bem não ter desistido e ter ido até ao limite daquilo que era capaz, porque depois a sorte também me recompensou e eu consegui atingir o meu objetivo, que foi vencer a categoria dos caminhões. Podia nunca ter conseguido, porque há muitos bons pilotos que chegam a um bom nível de condução, mas nunca conseguem realmente ganhar, e o facto de eu ter conseguido ganhar foi uma recompensa muito boa, foi um prémio excelente para o meu trabalho. E eu queria só perguntar uma última coisa, que era, Elizabeth é um exemplo para, não só para mulheres, mas para rapazes, no sentido que é aquelas pessoas, muito à filme, que se vê aquelas pessoas que largam tudo e têm um percurso de vida completamente ao lado de qualquer pessoa. Isso tem alguma coisa, alguma ajuda a dar ou a dizer a pessoas que queiram escolher um percurso de vida completamente diferente? Porque às vezes ouvimos muita coisa do segue os teus sonhos ou segue a tua paixão, mas nem sempre... No fundo, eu acho que no fundo eu consigo ser um exemplo para as pessoas todas em geral. Naquele sentido, eu digo sempre e afirmo, eu não tenho nenhum traço, não nasci com nenhum dote, nenhuma vocação que me distinga das outras mulheres e que faça de mim uma pessoa diferente. Não, eu sou um comum mortal. Se calhar a única coisa que me distingue das outras pessoas foi a minha capacidade de lutar por um sonho, lutar por um objetivo e de levar esse meu desejo de realizar esse sonho até às últimas consequências. Foi a minha persistência, a minha capacidade de trabalho, a minha dedicação, o meu empenho. Isso é o que marca a diferença em relação às outras pessoas. E daí o facto de eu considerar que posso ser um bom exemplo. Porque qualquer pessoa normal pode ser de facto extraordinária, desde que queira, desde que se empenhe, desde que trabalhe, desde que lute pelo seu objetivo. E o nosso mundo está cheio de pessoas que dizem eu também gostava muito, mas... E o mas conduz sempre ao final da história, que ficaram em casa, sossegadinhos no seu sítio, não fizeram, não tentaram. Portanto, a questão é
a vida pode ser muito gira e nós podemos tirar muito partido dela, mas temos que nos dedicar a isso mesmo, temos que querer tirar partido dela, temos que nos atirar para as situações, temos que lutar por elas, temos que lutar por nossos sonhos e temos que nos dedicar. Pegando nisto de, ao início, ter pouco conhecimento técnico e não ter muitos meios, e fazendo um bocadinho a ponte para aquilo que alcançou, neste processo de aprender a gerir uma equipa e de aprender tudo o que conduzir um caminhão, uma moto e cuidar dele implica, a leitura foi importante neste processo? Sim, porque a leitura é acima de tudo um meio de aprendizagem, não é? Nós aprendemos imenso com aquilo que lemos, e eu no meio da minha história estive sempre muito sozinha a ultrapassar os meus problemas, os meus macacos do sótão, não é? E no fundo a leitura foi um dos meus apoios. No segundo, eu tenho lá em casa uma prateleira cheia de livros. Os meus livros que compro são sempre dentro da área da psicologia e muitos deles eu aprendi coisas que me foram muito úteis a ultrapassar eu própria os meus problemas e os meus obstáculos e os meus bloqueios, não é? Portanto, a leitura é uma forma de aprendizagem que eu acho que é fabulosa e também se calhar daí um bocadinho a necessidade que eu senti de pôr as minhas histórias por escrito. Falámos da banda desenhada, eu também tenho um outro livro que é o livro Irina no Master Rally, que também é um bocadinho partilhar as minhas vivências e as minhas aprendizagens com os jovens, porque eu acho que se aprende muito a ler. E como eu descobri muita coisa sozinha, que na altura não tinha quem me ensinasse, hoje em dia toda a gente tem um treinador, um PT, na altura fiz a minha caminhada muito sozinha, e portanto para mim foi mais difícil, mas também as minhas descobertas acabaram por ter um valor muito grande para mim própria e daí o meu gosto e o meu gozo de partilhá-lo com as outras pessoas e de o pôr por escrito, não é? E o projeto dos livros é uma coisa que está ainda na minha cabeça e que ainda não sei muito bem qual o rumo que vou dar em matéria de produção de livros, mas está evidente que há muitas histórias que eu quero pô-las por escrito, porque acho que elas podem ser ilustrativas, didáticas e podem eventualmente levar a que outras pessoas também aprendam sem ter que passar para as situações como eu passei. Muito obrigado. Obrigada. Na Ozi Energia temos um serviço integrado e especializado de energias, combustíveis líquidos e de aviação, eletricidade, pellets e gás para a sua casa. E temos também uma energia que mais ninguém tem, a das pessoas. Sempre com a melhor assistência técnica. Ozi Energia, a energia que aproxima Portugal.